Sejam bem-vindos a mais um Family Cast. Eu sou Felipe Simões, seu host, diretor da IPG, e é um privilégio estar aqui hoje falando sobre trabalho e família e como conciliar esses dois. Então hoje, os nossos convidados, Felipe e Raquel, já tivemos muitas conversas sem microfones e agora com microfones. Vocês estão se sentindo bem, preparados, ansiosos? Nascemos para isso, né? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa rotina, sei lá o que nós vamos falar aqui, mas agradeço, muito gostoso estar aqui participando com vocês. Privilégio de falar sobre família. Até falei pra Raquel, a gente não é muito bom em podcast, mas em família a gente viveu uns 18 anos intensos ali. Então a ideia é compartilhar algumas histórias e dar bom dia, boa tarde, boa noite para os 170 mil habitantes de Atibaia que conferem aqui o podcast, né? É verdade, a gente está na terra do morango, né? É isso. Então essa é a nossa habitação hoje, né? Nosso point. É isso mesmo. Muito bom. E vocês podem falar um pouco, só para a gente entender e para a gente deixar registrado aqui, né? Como vocês chegaram até a IPG, porque eu acho que essa, né? Como família, como que foi esse primeiro contato, né? De vocês? Vocês não são de Atibaia, né? Então, não conhecíamos ninguém na cidade. A Raquel acho que conta melhor a história, como a gente chegou na IPG. Nós morávamos em São Paulo, na Zona Sul, aí pandemia, acho que como a maioria que mudou para Atibaia. Trancado, na época nós estávamos com 3 crianças, trancada dentro de um apartamento, e eu estava ficando surtada, essa é bem da verdade, assim como acho que muitas mães com os filhos trancados em casa, e eu falei para o Felipe, eu preciso sair daqui porque não vai rolar. E aí a gente pensou em pegar um Airbnb no meio do mato, para poder respirar fora de um apartamento pequeno, né? E nós fomos parar em Piracaia e acabamos gostando do lugar e de vez em quando nós íamos para lá e encontramos uma hípica que estava fechada lá em Piracaia e batendo papo com o dono da hípica. Ele permitiu que as crianças passeassem em alguns cavalos para poder se distrair. E aí, nisso, a gente começou a falar, até que esse negócio é legal de viver no interior. E começamos a viver um pouquinho da vida dele, né? E aí foi quando ele falou, vocês vão gostar de morar em Atibaia. Não conhecíamos Atibaia. Nós conhecemos Piracaia. Vocês vão gostar de morar em Atibaia. Tem um pouco mais de estrutura, escola. E aí ele nos apresentou Atibaia. Não conhecia nada. E aí eu falei, legal, Atibaia é legal. E se a gente pegar uma casa para alugar por um mês? Essa casa que a gente pegou virou 1 ano. Aí, depois de 1 ano, a gente falou, e se a gente morar e vender nossa casa lá e morar aqui? Estamos há 4 anos. Vai fazer 5 anos em Atibaia. Mas como foi a IPG? Porque eu lembro que, beleza, a gente não conhecia ninguém na cidade, veio e gostou. Isso. Mas a Raquel sempre foi muito focada com a educação das crianças. Isso. Aí nós falamos, legal, agora nós estamos morando, porque até então estava na pandemia, não estava muito pensando em escola, né? E aí, quando começou a voltar presencial, eu falei, legal, nós estamos morando no interior e agora será que tem uma escola dentro daquilo que a gente crê, que são os princípios e valores cristãos aqui? Não sei. Aí a nossa vizinha tinha os filhos aqui na IPG. E ela começou a endossar. E só uma pausa antes, porque em São Paulo, eu nunca tinha olhado por essa ótica de... Assim, valores básicos, eu acho que todo pai e mãe coloca o filho na escola que acredita que tem alguns valores básicos. E a gente estava numa escola em São Paulo, de certo modo tradicional, até uma cultura japonesa, tinham bons valores. Então, pra gente estava tranquilo. Mas só citar um episódio sobre a escola que meio que incomodou a gente quando eles estavam ensinando algumas ideologias que não tinha, era um conflito direto com aquilo que a gente acreditava. E eu que nunca fui muito assim de dar certa prioridade para a educação, era meio desconectado com esse tema, começou a me chamar a atenção, porque eu falei, eu sou neutro, mas se o negativo começar a puxar meus filhos para um lugar onde é totalmente fora da verdade que nós estamos olhando, isso é preocupante. E aí eu só quero citar esse episódio porque a Raquel era mais focada, eu que era distante desse mundo,
só deixa meus filhos crescerem, trabalhar e vai dar tudo certo. Ali me chamou a atenção. E eu cheguei a ir numa reunião lá, conversar com eles, né? Bom, aí a gente viu que não ia dar muito sentido, eles estavam caminhando para esse lado, então eu só queria comentar, porque quando a gente veio para Atibaia, aí teve essa relevância dos valores, aumentou muito, mas a gente não conhecia nenhuma escola. E a escola, quando nós fomos conversar, né, porque basicamente a nossa filha, que nem no primeiro ano estava ainda, trouxe um material, um livro paradidático de leitura, enfim, para os pais lerem juntos. Nós fizemos uma reunião com o coordenador para mostrar o material. Falei, olha, isso aqui, nós não acreditamos nisso que está sendo falado aqui. Aí ela apresentou a visão da escola. Ela falou, não, mas nós estamos desde pequenininho trazendo essas verdades para dentro da escola, que eles precisam se acostumar. Nós somos uma escola que trabalha, nós somos diversos e as crianças têm que se acostumar. Eu falei, ok, então nós entendemos aí, em vez da gente ficar bravo, revoltado, claro que o primeiro sentimento foi uma revolta, mas a gente entendeu, opa, mas essa escola não é a extensão da minha casa. Foi quando a gente percebeu, essa escola não é, ok, esse não é o estilo, não é a linha que a gente quer. A gente entende que a escola tem que ser uma extensão daquilo que a gente vive dentro do nosso lar. Aí a gente falou, não, parou. Aí veio a pandemia, foi até bom. E aí foi quando a gente estava aqui, a gente vai falar assim, agora nós queremos uma escola que seja a extensão da nossa casa. Porque senão não faz sentido nenhum, né? A gente ter os nossos filhos, a gente trabalhando uma coisa dentro de casa, a escola trabalhando outra. E aí foi quando a nossa vizinha, compartilhando com ela tinha os filhos na IPG, me falou um pouquinho dos valores da escola. E aí eu falei, tá, legal, acho que vale eu conhecer. Aí eu fui fazer a visita e aí conversei bastante com a Dani na época. Acho que não era a Dani, não lembro quem foi que recebeu. E pude expor tudo que estava dentro do meu coração, as minhas preocupações, e entendi que, uau, legal, a gente consegue caminhar junto aí. Essa foi essa decisão. Legal. É bom que a gente tenha esses momentos, porque eu não sabia dessa história toda, assim, né? De Piracaia, de ir lá, brincar na fazenda e depois vir para Atibaia, né? E que bom, que bom. Já valeu, já, só para conhecer mais vocês aí. Legal. Mas você falou, tem muitas coisas que vocês falam que me chamou a atenção, né? Mas uma coisa que você falou, assim, né, Raquel, o motivo de vocês terem vindo para Atibaia é um pouco disso, né? Pensando na família, né? E no bem-estar de todo mundo, inclusive de você como mãe, né? Mas eu imagino que o motivo de estar em São Paulo, né? Talvez assim, já estou acostumado, tem muito trabalho, tem oportunidade, né? Não sei se você já trabalhava lá em São Paulo também. E como que foi essa decisão e o que vocês colocaram na balança, né? Porque eu acho que é o que muitos pais vivem, né? Então, assim, eu quero crescer na minha carreira, né? Eu quero ter sucesso, eu quero fazer aquilo que eu amo fazer, e eu acho que tá no direito das pessoas desenvolverem, né? Toda a habilidade deles, né? De trabalho. Mas eu também tenho filhos, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter... né? E aí, eu acho que isso... Fala um pouco, assim, como é que foi esse processo de conversar sobre... equilibrar isso, né? Esse bem-estar de família e também essa busca profissional. É bem difícil, né? O equilíbrio, a linha, mas uma coisa que a gente tinha assim muito forte ali no casamento, a gente teve várias histórias, né? Altos e baixos. Nosso relacionamento teve vários altos e teve vários momentos conturbados. E quando a gente foi casar ali, era um momento que a gente estava ganhando uma maturidade e a gente decidiu verbalizado que a gente queria ter um compromisso um com o outro de construir uma família e um bom casamento, né? Aí beleza, a gente trouxe isso como valores. Então a gente conversava muito quando a gente ia tomar um milkshake, ainda era um namoro, um casamento, como a gente queria que fossem as coisas, e a gente ia observando. Então, imagina aquele cara que tá ganhando muito dinheiro trabalhando e começa a perder as horas dentro de casa. Isso é ruim. Aí a gente, isso é ruim, é verdade. Porque quando você é mais idealista ou mais jovem, vamos dizer assim, tem um ideal dentro de você queimando, né? Então, era mais fácil firmar ali o que a gente queria escrever como uma conduta de vida. Quase que um padrão, né? Um padrão. E aí, até fazendo uma analogia com o que as empresas fazem, que é traçar lá visão, missão e valores. E eles não são só um papel.
eles têm que ser um guia de conduta para várias decisões que a empresa faz. E aí lá em casa a gente lembra de traçar visões, né? Então a gente escrevia no caderno o que a gente quer. A gente fez até uma dinâmica de um brasão, né? A gente lá no processo de noivado, vamos chamar assim, nós fomos acompanhados, na verdade, por pessoas mais experientes, e eles falaram assim, faz um brasão da sua família. Como seria esse brasão? Ela chegou na lanchonete e falou, como seria o nosso brasão? Eu falei, o que você tá falando? Não, mas agora eu tô curioso. Como é que é o brasão de vocês? A gente desenhou, Aí a gente coloca valores, a gente não tem mais ele, né? Eram as iniciais, alguns valores, assim, um desenho com os iniciais e os valores que a gente queria ter pra... As crianças podiam vir com esse uniforme, né? O brasão da família, né? Cada O logo da IPG de um lado e o brasão da família do outro. Era bem legal, porque é uma boa atividade para as escolas, né? Fazerem. É um exercício aí. E aí nós conversávamos, a ideia do brasão é justamente para você marcar. Rapidinho, se cada criança faz, como é o brasão da sua família? Iam sair desenhos interessantes, né? E é mais para nos guiar, né? Então, quais são os valores? Até como um direcionamento. Assim, opa, lembra aquilo que a gente conversou? Tá saindo, acho que isso não tá dentro, né? Então, você colocar um norte para onde vocês querem ir como família é muito importante. E aí, só contando, isso aí foi lá no começo e tal. Então, um exemplo prático é que, assim, aí teve uma época que a gente casou. Logo que a gente casou, eu fiquei sem emprego, ela também, logo assim, no começo. E a família desesperada. Hoje, como pai, eu imagino que... Antes eu não entendia o desespero, né? Ah, calma. Hoje, se sua filha casa e todo mundo, né? Você fala, meu Deus do céu. A gente ficou 3 meses assim. E aí vieram 2 propostas de emprego, depois de 3 meses, aquele aperto e tal. E uma delas era para um bairro muito distante de São Paulo, que eu ganharia muito mais. Mas era muito distante, sei lá, ficar 2 horas no trânsito. Eu ganharia muito mais, começo de casamento, precisando daquele dinheiro. E aí a gente olhou e falou assim, cara, mas você vai ficar 2 horas para ir e 2 para voltar. Faz sentido? Financeiramente faria muito, a lógica era essa, qualquer homem acho que aprovaria a decisão. E a gente orou, falou, Deus, nos ajuda aqui, dá sabedoria, porque difícil, né? Então é um exemplo de uma decisão que a gente fez e no final eu recusei. Aliás, eu não tinha outra proposta. Eu recusei esse trabalho longe, estando desempregado. E aí, sei lá, deu 2 semanas, apareceu um trabalho que foi uma empresa que me sustentou aí por 15 anos. E só para fechar, porque eu dei esse exemplo, porque quando veio essa decisão de mudar para Atibaia também, na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Estava em São Paulo, ganhando muito bem, perto do trabalho, ia trabalhar de bike, num apartamento legal, aquela vida que o paulistano quer. Perto de tudo, consome o que dá. E a Raquel começou a falar, eu tô sentindo. Quando ela vinha com isso, no começo eu falava, meu Deus do céu, vem confusão. Ela, eu tô sentindo que a gente precisa de um espaço maior para nossa família. E a gente ainda não tinha o 4º filho, né? Não. Então ela começou a realmente dar um espaço, que era um dos valores que a gente acreditava, para essa, eu vou chamar aqui de intuição, de modo geral, né? Mas dar espaço para isso também era um valor importante. Escutar, né, um pouco como Deus fala com a gente, o que o coração dela estava sentindo. E aí não fazia sentido, porque eu vim do apartamento micro, já era grande ali pra gente, mas ela falava, precisa de um espaço maior para a família. Então, respeitando isso, um dia meio que num ato veio de a pandemia né? Que ajudou, e aí a gente falou, vamos arriscar. O porquê do espaço, né? Porque eu sentia que dentro da dinâmica familiar com os meus filhos, como eu estava lá com eles, eu precisava proporcionar momentos de brincadeira, de corrida, de atividades físicas mesmo. E não dá, né? Quem mora em São Paulo sabe, para você, nós temos 4 filhos hoje, na época 3. É muito caro você morar num apartamento que atenda, né? Uma família numerosa, assim. Então, os apartamentos são mais restritos. E você limita muito, aí você é obrigado a ficar lotando seus filhos de atividades para manter eles fora de casa, né? Porque você não tem espaço para eles brincarem. Então, você precisa colocá-los o tempo inteiro em atividades para gastar essa energia que eles têm, e é natural, né? Por isso que veio na minha mente, assim, eu acho que se a gente estiver em contato mais com a natureza, se a gente tiver um espaço maior,
talvez a gente aproveite mais disso. Só que para isso só poderia ser no interior, porque onde que você mora numa casa grande em São Paulo? Claro, existe, mas eu acho que o padrão já começa a subir muito, né? Aí a pandemia, de fato, nos trouxe para Atibaia e dá para você morar numa casa. Você consegue morar numa casa com o valor do apartamento, né? Lá. E a pandemia abriu mais espaço também, né? No home office, né? Exatamente. Mas eu gostei dessa trajetória, né? O Brasão realmente marcou, gostei dessa ideia. Mas interessante, né? Vocês tinham feito, né? Antes de casar, vocês já tinham feito montado esse padrão juntos. É como se você tá montando a teoria ali do negócio, né? E a teoria é boa, mas até você encontrar com a prática, né? E eu acho que esse momento de você receber uma proposta para ficar 2 horas no trânsito, né? Foi o teste, né? Foi a prova de fogo ali, imagino, né? Para você, assim, e aí, eu vou usar o brasão da família agora? Exato. Ou eu vou... não, foi bom conversar sobre aquilo, mas eu vou aproveitar essa oportunidade agora. Imagino que foi um ato de quase fé, assim, né? Porque você não tinha outro emprego alinhado. Não é que você eu vou, porque aí, né? E às vezes a gente, se a gente não tem esse trabalho, né, anterior de montar, né, quem nós somos, o que nós queremos, é muito fácil se perder, né? Sim. Eu imagino que isso aconteça com frequência, né? E aconteceu, porque o Felipe trabalhava, antes de nós termos filhos, eu trabalhava também, e o lugar que eu trabalhava era assim, eu chegava às 10 horas da noite em casa, enquanto eram só nós dois, ok, né? Mas era ruim, o Felipe chegava antes e a esposa chegava muito tempo depois, e a gente manteve isso por um tempo, mas aí a gente viu que a gente estava se perdendo, e a gente teve que conversar de novo, falou assim, cara, mas não tá saudável, né? E nós íamos conversando até o momento que eu engravidei do primeiro filho, estava nesse trabalho. Trabalhando até 9, 10 também. Trabalhando até 9, 10, muitas vezes sem almoçar, aquela loucura, né? Que a gente vai se entregando porque a gente gosta e porque é gostoso trabalhar e... Assim, e a cultura, quando você faz parte do meio, aquilo é normal e até bom, de certo modo, tá legal, foi. E na cabeça, assim, não, é até melhor que eu saia mais tarde, porque aí eu não pego o trânsito. Então, para você fugir do trânsito, é legal você sair depois, porque você pega a volta para casa tranquila. E estávamos lá no modo automático, até que eu engravidei, e aí tive um aborto. E foi quando eu comecei a refletir sobre as coisas. E era Foi lá, né? No próprio trabalho. Ela teve um aborto lá no trabalho, umas 9h30 da noite. Me ligou. Intenso, sem almoçar, aquela estresse. E aí foi quando a gente começou a pensar, calma, a gente está no centro da vontade de Deus? É isso? Tá? Muitas coisas estão desencaixadas, né? E aí foi um momento que a gente falou, não, calma, acho que a gente não está no centro da vontade de Deus, vamos voltar. Aí você volta, né? Você precisa de um grande, às vezes, né? Você precisa de um baque para falar, não, calma, vamos voltar. Então, esse foi um baque no qual a gente começou a repensar, conversar. Aí eu falei, ok, vamos fazer de uma forma saudável. Desordem, né? Aí continuei no trabalho, mas já pensando assim, não, se esse trabalho está exigindo mais daquilo que eu posso entregar, já não está saudável, já está passando dos limites. Foi quando a gente começou a conversar, tal. 1 ano depois, passou, engravidei da Sara, minha primeira filha, e aí a gente sentou e conversou, e aí, o que a gente quer a partir de agora? Aí, pela misericórdia de Deus, e conversando, era uma vontade do Felipe também, e ele falou, do Felipe, ele falou assim, não, eu acho que dá para você ficar em casa. Eu trabalho, trago sustento, e você cuida da nossa filha. E aí a gente orou e tudo bem. É um sacrifício porque antes eram 2 rendas, então você tomar essa decisão de... E é o comecinho do casamento também, onde tá todo mundo querendo construir, então assim, é aquelas escolhas que não são fáceis. Agora, olhando para trás, tudo faz sentido e é muito bom e sábio ter feito. Mas na hora dá aquela adrenalina, né? Você não sabe, você e assim, eu não... Minha formação não era médico, advogado, engenheiro, eu era um vendedorzinho... em busca do trabalho. Então assim, cara, o que eu vou ser, o que vai ser? Passou muita coisa na cabeça, mas o valor estava muito firmado. A gente já sabe que a família vai... Quando a gente conta essa na próxima gravidez, você quer?
E ela quis cuidar. Foi a melhor gravidez porque ela só dormia. A Sara nasceu assim. As Plena. enfermeiras falavam, nossa, Nasceu ela é muito flutuando, né? plena. Nasceu aqui. E a gente, quando conta, as pessoas falam assim, mas é fácil para vocês largarem, né? Vocês não precisam, mas e as pessoas que precisam? Não. Quando ele largou, sei lá, nem lembro, de verdade, em questão ele de tinha- valores, mas era... A gente Eu fui assim, tinha vendedor de, eu fui atendente de Bob's, virei vendedor de loja de shopping e fiz uma faculdade mequetrefe de 2 anos. Aí tal, Deus foi abrindo uns espaços e eu era um vendedor mesmo. Ali na época não tinha nem Não cargo de tinha. gerência, de liderança, nada. Vambora, vai Então, dar, assim, vamos. eram 2 salários mesmo que contribuíam. E passou mas a gente entendeu que era para aquele brasão funcionar, tinha que ser desta forma, eu estar em casa cuidando dos meus filhos enquanto ele traz o sustento. E foi assim. Aí a gente teve a Sara, e quando eu pensei acho que agora a Sara tá grandinha, acho que dá para voltar, né? Grandinha assim, 1 ano, né? Na minha mente, acho que dá para voltar a trabalhar. Aí o Felipe, não, mas e o nosso projeto de filhos? Então bora pro segundo. Nossa, é verdade, bora pro segundo. Aí foi o segundo, não vou voltar agora, tô no segundo. Aí quando você pensa, não, mas e o nosso projeto de filhos? Porque conversado nós sempre falamos em 5 filhos. E era o que a gente queria. Não, bora lá. Então aí Então tivemos não o acabou João. o projeto ainda. Né? Não acabou. sabemos. Fechado não tá, A mas, fábrica fechada não mas tá, mas cada vez dificulta. estamos com 4 filhos, então estive com eles, né? Desde a Sara até o José. Estou com eles o tempo Mas assim, inteiro. e só também comentar que são decisões difíceis mesmo. E depois a gente é muito grato, assim, a gente hoje curte e usufrui. Mas também, só pra comentar, foi sempre até a própria Raquel, porque a maternidade exige muito. Aí eu saía, nem sabia, eu saía de casa, nem sabia o que era essa vida intensa. Então voltava 7h30 e tal. Mas ela, depois que a Sara já tava um pouquinho... Toda vez ela teve um desespero, dava uma... Eu preciso trabalhar, não aguento mais ver neném na minha frente. Tipo, não era aquela coisa romântica, nasceu pra isso, assim... Né, tipo, foi desafiador. Aí depois ela, não, mas calma, a gente tem um... Então ela também suportou muito esse... Tá, mas eu quero ter esse tempo de qualidade com as crianças, eu quero investir. Daí, mas assim, a ponto dela, toda vez, toda a gestação, dava um aninho ali de alguma dele, ela entrava no LinkedIn, na época era Cato Online, aí eu voltava em casa, ela, eu já tô na Cato, eu recebi 7 propostas, eu tô voltando desesperado, eu vou voltar pro trabalho, não aguento mais. Aí eu, calma, amor, vamos conversar, se for o caso... Volta. Não é uma lei, não é uma regra, a gente nem quer criar uma religião, nem uma regra em cima disso. Pode voltar. Mas aí dava um tempo, a gente orava, recebia um discernimento e aí falava. Aí ela em paz, a decisão era sempre por ela mesma ali. Não, quero manter aqui. E aí foi indo. Só queria comentar isso porque parece que a maternidade é mó bonito, 4 filhos, vamos ter 5. Não, eu ia perguntar, é legal, mas... Eu ia perguntar pra Raquel, porque isso é importante você falar isso, né? Porque eu acho que ouvindo vocês aqui nesse momento, né? Atrás do estúdio, assim, né? Tudo muito... tudo é tão belo, né? Contar como é uma história de sucesso. E como exemplo, né? Mas eu queria até perguntar pra você, né? Aonde dá mais trabalho, Raquel, né? Família é trabalho? Então, construir família para mim é prazer, não é trabalho. Mas exige disciplina. Então, às vezes a gente se distrai e o nosso maior problema é na nossa distração. Então, toda vez eu tenho que entender que eu fui chamada por Deus para constituir família. Eu quero que a minha família seja uma representação do reino de Deus, porque o reino de Deus é família, né? É comunidade, é um ajudando o outro. Então eu queria que nossa pequena comunidade fosse um reflexo, lógico, estamos aqui ainda, mas um reflexo do que é o reino de Deus. Então quando eu entendi isso, eu trabalho para isso me guia. Quando eu estou distraída, se torna trabalhoso. Porque eu quero fazer as coisas pela força do braço, eu quero fazer as coisas pelas coisas que estão ao redor do meu umbigo, pelo que eu desejo, pelo que eu mereço. Quando eu vejo que eu tô muito ai, não, mas eu tô cansada, ai, mas eu mereço, ai, mas porque é injusto, mas porque todo o trabalho, quando eu fico nessa vibe, família dá trabalho. Agora, quando eu me lembro que tenha alguém me sustentando, fica leve. Porque
o Senhor me deu os meus filhos para eu discipular, para eu treiná-los. Ele vai me dar todas as armas para isso. Então, quando eu estou concentrada, se torna prazeroso você acompanhar o fruto que eles estão dando, né? Então, lógico que ainda mais são 4 crianças com personalidades e temperamentos diferentes, você tem que estar ali, eu estou olhando para o coração, e não é só eu ver o rostinho deles, se eles estão felizes, se eles estão alegres, se eles estão obedientes ou se eles estão desobedientes, mas é eu sentir espiritualmente como eles estão. Então, eles estão alegres, mas espiritualmente como eles estão. Claro que a mãe tem essa conexão maior, porque tiveram aqui, nós geramos aqui dentro de nós. Até você olhar e ter esse tempo de olhar para cada um e entender espiritualmente como eles estão. Espiritualmente como a Sara está, espiritualmente como a Ana está, o João. E aí você vai trabalhando e afiando essas flechas, mas dá trabalho. É engraçado porque assim, a Raquel assim, tem esse entendimento mais claro. E os valores são iguais, sempre acreditei muito na família como um potencial mesmo de conforto, lugar de paz, e que também vai impulsionar os membros dessa família seguros para o mundo. Isso eu acredito, é claro para mim, mas ela tem esse negócio de dentro para fora. Então, por exemplo, toda manhã, quase toda manhã, mas tem um fato que ela chega e ela fala, Alipe, você reparou que o João tá sentindo sua falta, por exemplo? Aí eu falo, não, tá de brincadeira, eu tô o dia inteiro com ele, eu trabalho em home office, não sei o quê. Ela, mas você tá o tempo inteiro, só que você não sei se reparou que ele tá assim, tal. E ela vai trazendo tipo um relatório. Como eu tô acostumado com a empresa, parece um relatório de RH. Ela traz o de cada um, aí ela já traz assim, ó, esse aqui são os colaboradores da nossa família. Eu vejo ela trazendo querem ganhar mais, eles querem ganhar mais, né? Esse aqui precisa de mais tempo, esse aqui precisa sair com você, esse aqui... Aí eu, nossa, não é possível. Aí eu até me sinto ali meio... nossa, tô culpado de fazer isso. Mas depois eu vou vendo onde ela tá com essa... Traduzindo o que ela fala que é entender espiritualmente cada um. Ela traz na prática para mim um report. Cada um, ó, esse aqui precisa disso, ela disso, daquilo. Aí no começo até eu não tenho essa visão toda. Daí eu vou lá e passo um tempo mais com o João. Passo um tempo mais com a Ana. Às vezes para cada um é um, né? Um é um tempo de diversão, o outro é só contar uma historinha à noite, E aí isso aí muda totalmente da água pro vinho o comportamento. Até um exemplo prático que a gente teve aqui, não sei nem se você soube, porque foi um episódio pontual, mas aí um dos filhos lá, só para falar o nome aqui, já que vai que todo mundo ouve, tava fazendo um desenho lá, infantil, mas tipo com umas arminhas, umas facas, uns negócios meio agressivo. Desenho não, uns desenhos bem macabro, né? Porque a professora me mostrou o desenho. Só que lá em casa, eu trabalhei até no hospital psiquiátrico, eu esqueci de falar isso no currículo, um tempo. E quando você vê as crianças lá, porque às vezes elas não falam, criança de rua, tudo, a terapeuta pede pra desenhar. E eles vêm com os desenhos, tipo umas facas, morte, cara, uns desenhos bizarros, assim, sangue na ponta da faca. Tipo, você fala, nossa, tadinha dessa criança, cara, mora na rua, imagina o que ela não vê e ela tá se expressando. Bom, um dos meus filhos veio com um desenho desse aqui. Falei, cara, eles não veem TV direito, porque a gente dá livro, tá o dia inteiro com a mãe e com o pai, com os pais preocupados com a família. Como isso? Da onde ele tá tirando isso? Na época não tinha nem videogame, né? Não, sei lá, se tinha... tinha videogame, na verdade foi isso que... E aí, enfim, aí ela veio com esse detalhe. Pra mim, eu falei, sei lá, só um desenho. Depois eu comecei a lembrar... Né? A escola me chamou, me mostrou, olha, o João... Trouxe esse desenho, achei importante te relatar. Na hora que eu olhei o desenho, eu falei, meu Deus, não foi, eu tenho certeza que foi o João. Foi o João. Aí na hora... Cara, o desenho é bizarro, assim, Bizarro. Família cheia de, dominguinho, todo mundo junto, valores, o menino lá. E aí, fui conversar isso foi a professora, fui conversar com a psicóloga da escola. E ela me orientou. Falou assim, ele tá vendo isso, ele tá vendo aquilo, né? Relacionado a games, videogames, Roblox. E aí ele ele tá passando muito tempo no Roblox. Por quê? Qual era o meu contexto nesse momento? Eu tinha acabado de ganhar o José. E eu precisava que você fica quietinho aí, porque eu preciso cuidar de um bebê, né? E aí, pra mim, era muito mais fácil largar o videogame. E ele tava quietinho. E pra mim tava fácil, porque eu precisava cuidar de um bebê que tava me demandando demais. E ele tava passando muitas horas jogando Roblox. Muitas horas jogando Roblox. E ele tava desenhando exatamente aquilo que ele tava vendo no Roblox. Foi quando a psicóloga me ajudou, né, da escola, me orientou, me indicou uns livros até para eu ler. A professora
começou a me levar da escola uns joguinhos de tabuleiro para eu jogar com o João, falando assim, ó, você precisa passar mais tempo com o teu filho. Aí eu, uau, só que aí, eu falei assim, mas como que eu vou passar tempo com o meu filho se eu tô com um bebê? Foi assim muito difícil, mas é mais uma vez o Senhor querendo me colocar no centro da vontade dele. Eu falei, calma, eu me distraí. Ok, tá cansativo, mas bora lá. Ele não precisa de o dia inteiro com ele. Ele precisa de 1 horinha. 30 minutinhos intenso ali com ele. Já vai dar. A escola mandava joguinhos, cada semana mandava um diferente. Aí eu brincava com ele, cara, ele foi mudando. Cortei tela, cortei videogame, celular, cortei porque precisava cortar. Ele foi mudando, assim, da água pro vinho. Hoje, ele é outra criança. Outra criança. Assim. E eu falei, como é gostoso ter pessoas... E as pessoas perceberam, não só a gente, de fora também, assim, minha irmã, familiares. Nossa, não, o João tá muito assim, né? Aí depois eles vieram espontaneamente. Nossa, como ele mudou, ele é gracioso, ele não sei o quê. Então você vê que não era só a gente percebendo de dentro, era de fora. Mas eu só ia voltar fechando. Tudo isso porque é isso que ela chamou de entender espiritualmente como tá cada um. É a relevância que E abrindo traz, né? parênteses de novo da importância da escola, porque a escola, da escola ser uma extensão da sua casa. Então eu estava lá distraída. E muitas vezes estaremos nesse lugar. Nós temos alguém que a gente pode confiar e que vai estar talvez sendo um suporte ali para você. E a escola nesse momento foi um suporte, porque eu estava distraída, cansada, com um bebê. E tá tudo bem, que eu acho que a maioria das mulheres vão passar por isso, né? E a gente se distrai, porque a gente só quer dormir. Dormir e comer. A gente não quer demanda dos outros pra cima da gente, né? Mas a escola, nesse momento, ajudou em muito, né? E hoje é legal ele porque quer dormir e comer e quer manter a pose. Então, tipo, ela veio aqui querendo manter a pose. Aí ela chegou em casa e eu chorei na frente da psicóloga. Eu só queria ser uma boa mãe. Eu falei, não, relaxa, vai ser bom. Então, né, quer manter que tá dando tudo certo lá. Mas é difícil. E aí foi bem legal até dando obrigado por estar transparecendo tudo isso aqui, porque eu acho que isso, num contexto como esse que a gente está aqui agora, né, conversando, geralmente as pessoas querem esconder, né, a verdade, assim, né, mas na verdade a gente não aprende necessariamente só com os acertos dos outros, né, na verdade, quanto mais perfeito for, mas eu olho e falo assim, meu, muito difícil, né? Como que eu vou ser como eles, né? É muito difícil, né? A gente, na verdade, cria barreiras, né? Uhum. E o fato de vocês estarem aqui rasgando o coração de uma coisa que aconteceu de verdade, né? E com o nome, até falou o nome do filho, a gente vai ter que editar depois. Não é nada, pode tô brincando. Mas tudo isso... A história é boa, no final ele reverteu, né? E tudo isso pra mostrar, né? Mais uma vez, né, como é importante isso, né, eu acho que você falou bastante, né, a questão da distração, né, e eu imagino que talvez o que para mãe, né, seja distração, pro homem seja outras coisas, né, para mim eu acho que uma grande, assim, um escape, né, eu tô com 2 crianças agora, né, e ontem eu levantei as mãos pro céu quando minha mãe falou, não, pode deixar que uma delas dorme em casa. Eu falei, a minha filha tava pulando e eu pulando mais ainda, né, de alegria. Eu falei, que bom, não, que coisa todo mundo boa. Junto, vó. Torcida organizada, mas a gente realmente vê, assim, né, como, eu falo pra mim, né, como que o trabalho, às vezes, ele se torna um escape, né, é muito fácil, assim, né, falar, poxa, né, eu vou ficar mais umas horinhas aqui no trabalho, porque eu vou aproveitar e vou adiantar algumas coisas, e aí, enquanto isso, né, às vezes a mãe tá em casa lá, assim, a sua, não vê a hora do pai chegar, né, e eu, com a minha esposa, a gente tem feito isso, né, então, se eu vou atrasar uma meia hora, eu já ligo, já aviso, falo, olha, eu quero chegar, né, e eu tô sempre procurando honrar essa chegada em casa, porque... É a hora, né? Eu acho que você até falou antes aqui da gente gravar. Meu expediente acaba tal hora, a hora que o seu pai chega em casa, ó, agora o turno é dele, né? Como pai. Então, Fê, você pode falar um pouco sobre essa ideia, né? Do segundo turno, né? Pro pai. É importante ele ter essa visão, né? Do segundo turno, né? A Raquel falou que o trabalho, a família não é um trabalho, é um prazer, né? Mas e para você como pai que trabalha o dia inteiro, né? E eu imagino que, assim... A maioria dos pais aqui da escola tem essa realidade também, né? Fala um pouco dessa dinâmica assim, né? Tá. Começar pelo difícil, porque realmente o trabalho
fica fácil depois que você está acostumado a passar horas lá. Ele tem uma remuneração igual as telas têm a dopamina instantânea, né? Dá uma remuneração, vamos chamar assim, instantânea. O trabalho, quanto mais você trabalhar, dependendo de onde você tá, você ganha mais dinheiro. Igual vendas, e você trabalha com vendas, eu né? preciso da remuneração, então é uma tentação todos os dias. Eu quero fazer mais um projeto, mais alguma coisa, porque eu sei que vai me dar visual ali, aquele retorno, né? Então, vou começar por isso. É uma tentação. É difícil, não é fácil. E o que a gente gostaria, eu pelo menos, que apertasse o botão, meus filhos fossem seguindo lá, naturalmente, vai seguindo a gente aí, vai vendo como eu faço, vai seguindo a família e tá tudo bem. Mas, de fato, não é assim, então acaba o turno dela e aí, por várias e várias vezes, aí eu vou entrar com os meus compromissos com as crianças. E são básicos também, não são difíceis, eles são psicológicos de você parar e falar, agora eu vou dar importância e valor aqui, né? E o simples fato de sentar à mesa, não tô nem falando que agora vamos começar um curso de brincadeiras e tudo. Então, como cada um tem uma necessidade, mas muitas vezes só de sentar à mesa, saber histórias, ouvir histórias, aí às vezes é coisa de minutos ali que um dos filhos me faz uma pergunta e quer ouvir a minha resposta. E tem coisas que é do pai. Assim, não adianta, ele não vai fazer essa mesma pergunta pra mãe. Ele fica me esperando. Tanto que, menor ainda, o José tá com 3 anos, às vezes ele faz parece brincadeira, mas veio dele. Quero me limpar. Aí a Raquel, tô indo. Ele, não, quero papai. Quero papai. Tipo, cara, o quanto de psicológico não tem nisso? Ele não quer ela. E aí eu vou lá e ele fica... E se vai ela, ele fica bravo. Isso acontece, o João tem 8 anos, mesma coisa. Vamos tomar banho. Às vezes ela fica lá tentando, brincou, deu atenção, mas ele não vai tomar banho. Daí tem hora que é o pai. Então eu vou chegar lá e falar, filho, hora de tomar banho. Cara, às vezes é pela disciplina, pela dor, às vezes é ensinando mesmo. Cara, você quer ser um atleta, você quer ser um cara organizado, você quer ser tudo isso que você quer ser, né? Um super-herói para a sociedade e minimamente a higiene é que vai te proteger. Se você tiver sujeira e bactérias, você pode ficar doente e fraco. Aí ele começa a ouvir de uma forma diferente. Então, a mesma coisa, mas vindo pelo pai, tem uma relevância alta. E teve até uma estatística que chamou a atenção. Eu fiz uma ação com o pessoal da PIBA aqui, de ir lá na Fundação Casa, que são os menores presos, né? E aí você vai conversando com eles e tal, mas tem um livro que fala de uma estatística que acima de 90% de quem tá lá tem o pai ausente. Acima, tá? Eu só não quero chutar o tal dos 98% ou 99%, mas acho que é isso. Que tem quase unanimidade que essas pessoas tiveram seus pais ausentes. Quer dizer, olha o tamanho do problema, né? Vai virar lá... E você pode caso... constatar isso lá, né? Exato. Conversando, você vai sair pra onde? Quem que cuida de você? Cara, é a avó, o pai tá longe, o pai tá preso, o pai tá morto. Tá, beleza, tô falando de um caso extremo, que é chegar numa... Mas você não precisa ir lá no extremo, o normal das emoções já vão se abalar em qualquer um, com essa ausência do tempo com o pai, né? De aprender com o pai. Então eu fui entendendo essa relevância. Então é cansativo e tal, mas não precisa de muito também. Às vezes até eu fico me cobrando muito e eu falo, meu, só lê uma história de 5 minutos, 10 minutos, com eles antes de dormir. Aí eles vão lá, ficam felizes e criam um mundo de imaginação, dormiu 10 minutos, 15 minutos, acabou. Então não é um esforço em quantidade de horas enorme, mas que faz uma diferença brutal, sabe? E eles dão esse feedback, porque eu também percebo, assim, passa 2 semanas, eu me distraio, igual ela fala. Distraiu, né? Aí a gente até ri, porque ela usa essa palavra em casa. Você distraiu, né? Não, é verdade. Aí vai lá, você vê que um tá meio agressivo, não sei o quê. Aí eu passo um tempinho junto com eles, daqui a pouco eles vêm, dão um beijo no rosto. Papai, te amo. Coisa que não falava, sei lá, mais de X meses ali. Então, acho que são pequenos gestos, mas não distrair e constantemente participar. Que legal. O que as crianças precisam ter certeza de que vai ter o pai quando precisar. O pai tem que se colocar à disposição, porque se é aquele pai, ele tá ocupado, não dá, ele tá ocupado, ele tá trabalhando, ele vai chegar tarde, a criança já sabe que o pai não tá disponível.
ela já sabe. Agora, se toda hora você mostra que você está disponível, oi filho, cheguei, e aí? Vamos conversar? Deixa eu te ouvir, o que você está sentindo? Quando a criança é mais novinha, é mais fácil. Depois que as crianças vão entrando na fase de adolescência, que as pessoas falam que eles começam a entrar no mundinho deles, é a parte mais importante ainda de você se colocar presente. Então, por isso que eu brinco, né? Eu ouvi muito sobre a adolescência e, de fato, ela exige um trabalho diferente, mas para mim tá sendo a fase mais gostosa como mãe de meninas adolescentes, porque como eu construí com elas esse estou aqui para vocês desde pequenininha, nós estamos muito parceiras agora, elas são muito companheiras. Então, aquilo que era só eu e o Felipe, né, a parceria de um homem, agora eu tenho parceria, eu já não tenho mais minha mãe é viva, mas ela tem Alzheimer, né? Eu fui companheira da minha mãe enquanto ela estava bem, depois eu perdi essa companhia. Então, eu como mulher, eu tenho a companhia de duas mocinhas e é muito gostoso, porque agora elas conversam. Eu falo do que eu tô sentindo, elas falam, é gostoso, é muito companheiro. E o Felipe também tem essa companhia delas, porque elas sabem, olham o pai com todas as diferenças masculinas, elas vão querer agradar como? Uma fala, pai, vamos jogar futevôlei? Sabe que ele gosta? Ou pai, vamos fazer um desenho? Sabe que ele gosta? Pai, olha essa música que eu tô tocando, que sabe que ele gosta. Então elas vão para cima deles dentro daquilo que sabe que ele gosta. Porque ele também construiu isso. E essa parte da adolescência, é muito importante o pai falar assim, eu estou aqui. Ela tá vendo que você tá trabalhando, mas sabe que na hora que precisar, eu tô aqui. Opa, eu tô aqui. Né? Então, construir isso é muito gostoso. Só fechar isso também, trazendo essa analogia do mercado, que é como... Eu passo muitas horas lá, é a cultura que eu vivo ali, né? Mas eu sempre olho a analogia que é o conceito de liderança mesmo. A empresa não vai falar que o líder tem que estar perto do cara? Tem que estar, né? Não tem que estar disponível o líder pro liderado ali, imediato? Tem que estar. Então, assim... Aí, quem que eu quero que lidere meus filhos? Se eu não estiver lá, e acaba acontecendo mesmo, eu percebo, num certo distanciamento, daqui a pouco ele está sendo liderado por qualquer pessoa ou influência que ele quis, ali do youtuber tal. Aí eu fico, ixi, não sou eu que estou liderando ele nessa ideia. Então, tem até uma boa prática, né, que faz no Vale do Silício, lá de fazer o one-on-one, dar o feedback. E hoje as empresas mais avançadas ou que são investidas, elas têm lá toda uma rotina, né? Você tem que ter one-on-one, é quase que obrigatório ali, uma boa prática de gestão. Depois você tem que dar o feedback, tem que ter um tempo com o seu... né? Então faz todo o team building, vários momentos ali, várias metodologias para se construir uma equipe forte. Aí eu vou fazer tudo isso, aprendo tudo isso lá no mercado, faço tudo isso em prol de ganhar mais dinheiro. Ótimo, que é o que eu quero também e que seja assim. Mas eu não vou fazer isso na parte mais importante da construção, de ter esse one-on-one, de ter um momento de feedback, ter um momento com o meu liderado. Ah, não, meu filho vai no automático? Não vai, né? Então, se a empresa não vai, por que a família iria? A gente meio que acha que a família é orgânica. Ela mas você tem alguns cuidados ali que são intencionais, né? Que legal. E eu sei que não parece, mas a gente já conversamos aí, já estamos chegando até no final já. E isso que é bom, eu gosto porque o estúdio que me avisa assim, fala assim, ó, tá na hora de, né, senão a gente vai ter problema, né, com os nossos ouvintes depois e com o meu produtor. Mas na verdade, eu gostei muito dessa fala, assim, e quando a gente fala que, voltando, né, que a família é um prazer, não um trabalho, né, e sobre a distração faz total sentido, né, porque distração é uma coisa repentina, né, e que se você distrai rápido, dá para voltar, né, o problema é quando é uma distração muito longa, né, então acho que a distração ela vai acontecer, né, a gente vai se distrair com alguma coisa, com algum um projeto, né, que a gente precisa ficar um pouco a mais, né, ou você fala, eu quero só dormir um pouquinho a mais, e a gente dá uma distraída, e aí, mas tem os momentos, né, de, poxa, acordar, né, e que bom que tem isso, né, seja da escola, seja, né, a sua esposa te dando reports, né, do RH, mas, e aí voltar, eu acho que você foi um pouco do desfrutar, né? Eu acho que se puder só concluir com isso, né? Pensando assim, poxa, vale a pena, né? Porque a gente falou, vocês mostraram aqui que vocês são uma família normal. Obrigado. Vocês são normais, vocês são pessoas normais, com todas as emoções que a gente enfrenta, mas você falou um pouco, assim,
do desfrutar disso, né? Hoje você está podendo desfrutar um pouco disso, né? De alguns momentos e... Então, só para concluir, assim, né? Vale a pena, né? Tudo isso, né? Todo esse equilíbrio, esse fazer a jornada dupla, fazer tudo isso, né? Fala um pouco talvez, esse desfrutar, né? Dá para desfrutar também de tudo isso? Quer falar? Posso falar. Para mim, vale totalmente tudo. Eu tenho dentro de mim, assim, uma chama acesa, não sei como eu posso dizer, que é por viver ao máximo, mas não um prazer próprio. Como que eu vivo, de fato, se a gente estivesse aqui numa conversa, olhando os céus, as estrelas, e eu falasse para você, cara, como que a gente pode viver ao máximo a nossa jornada aqui na Terra? É uma pergunta genuína, não é religiosa, não é filosófica. Eu ia sempre perguntar isso, porque eu tenho dentro de mim, cara, eu quero viver. Então, eu vou fazer de tudo para achar essa vida, né, vamos dizer assim. E aí a família, cara, ela constitui isso, constrói isso, e ela responde que eu vou querer lá, quando eu tiver no finalzinho da vida, lá 120 anos, quando eu tiver para morrer lá, quem foi o Felipe? O que eu quero que respondam? Eu vou querer ter um monte de filhos lá, que foi um bom pai, que me deixou um legado, que agora eu tenho os meus filhos, que gerou valor, que servia ao próximo, que, assim, normalmente vai estar baseado em virtudes, né? Não em, nossa, ele foi o cara que construiu essa caneca, ele fez um baita de um projeto e um baita no legado. Porque talvez caneca nem seja mais usado no futuro. Então, assim, lógico que a gente constrói projetos, eles são legais, mas eles não são eternos. E esses valores, eles estão sendo construídos. Então, quando você fala do desfrute, eu já fico feliz sabendo, estamos indo para o lugar certo, assim, eu estou vendo esse amor nos filhos, essa construção, essa segurança, que eu vejo a geração toda... E aí eu vou vendo isso e me alegro. E aí eu me alegro e vou vendo a casa cheia de vida. É que nem a Raquel contou, às vezes uma criança, um dos filhos, a Sara, a Ana, vamos jogar futebol, vamos brincar disso, daqui. Essa alegria de estar em casa. Hoje, é verdade, do mesmo jeito que eu falei dos problemas, chegar em casa é uma alegria. Estar em casa é um momento super mega prazeroso. Então não é aquele negócio de entrar em casa e falar, ai, sabe assim, preciso sair daqui. Então a gente já meio que está construindo, está no caminho, mas hoje é o próprio benefício, né? A família virou um... Então... Como se você fomos feitos para isso. Né? Eu já desfruto dessa alegria, da onde eu sei que ainda vai chegar, mas eu já tenho esse momento hoje. E a gente perceber também que esse desfrutar, a gente também tem que... É um desfrute do fruto aparecendo, né? Não um desfrute de toda hora, uau, minha casa é muito alegre, uau, nossa, né? Até porque as crianças, elas são insaciáveis, né? Então, tá tudo bem, ai, né? Não tem nada para fazer, ai, que tédio, ai, tô triste, né? De novo a mesma comida. Exatamente. E aí, o que, né, a gente tem que mostrar pra gente, a gente ensina para os nossos filhos, e nós precisamos viver isso, que começou a estar insatisfeito e deixando de ver os frutos e de desfrutar, é o momento de você servir o próximo. Porque a gente está fazendo muito aqui. Então, a gente, como família, também tem que tomar cuidado para a gente não adorar a família. Isso é verdade. E eu não faço mais nada além porque eu estou aqui na minha família. Também é uma linha, talvez é um assunto para um outro podcast, mas da gente entender que, sim, nós vamos cultivar a família, mas nós vamos, com a nossa família, servir o próximo. Porque se com a nossa família nós não estivermos servindo, não vai ser satisfeito. Vai ficar sempre... Não vai, a gente não vai desfrutar, né? Vai ficar sempre muito, uau, minha família... Vou colocar minha família num palanque, mas vai vir uma insatisfação, vai vir a distração, vai vir porque isso não vai saciar, né? Então, é a gente a gente entender que família é um prazer, porque é um projeto de Deus. E colocar nossa família a serviço dos outros. Porque se a gente não aprender, os nossos filhos e a gente, colocar nossa família a serviço dos outros, tudo que a gente falou aqui... A gente vai continuar insatisfeito e a gente vai continuar em conflito, ao vida aos céus, meu Deus, o que eu faço, as crianças, e pronto, casamento, meu marido, de novo, entendeu? É como se no fim, né, todas as boas práticas, né, de tudo que vocês falaram aí, de erro, de acerto, desfrutar, né, se no fim de tudo isso eu olhar e achar que é só para eu ter a família perfeita, exatamente. Não vale de nada, Exatamente. né? Então é sobre, assim, ser a família, né, para os outros, né? Então... Isso faz total sentido.
E eu quero agradecer mesmo, assim, de tudo que vocês compartilharam, tudo que foi falado, assim, né? Acho que, como eu falei, né? Eu nem fiz as perguntas aqui, porque eu acho que as perguntas vieram muito mais da experiência de vocês, da vida de vocês, que é o que as pessoas precisam, né? O que a gente precisa é modelo, né? Mas que modelo, né? A gente não quer modelo, a gente não consegue se identificar com pessoas que não querem se abrir, né? E eu gosto muito da palavra vulnerável, né? E a palavra vulnerável significa falar das suas dores, né? E a partir das dores, né? Desse lugar a gente consegue se conectar. Então eu espero muito que todo mundo que está ouvindo isso, né? Possa se conectar, né? Com vocês, possa falar assim, quero ir para Atibaia, conhecer o Felipe e a Raquel, tomar um café com eles. Nosso desejo, a gente, antes de entrar aqui, fez uma conversa rápida no carro, uma oração também, para que, de certa forma, essa conversa possa influenciar para as pessoas nos conhecerem. O que a gente mais deseja, na verdade, é conexão com pessoas, que é o que nos edifica, é o que faz a vida real. Então, assim, que aqui seja realmente uma plataforma, a gente orou assim mesmo, né? Às vezes é uma história que influencia alguém positivamente, de não se distrair. Então, amém, que seja uma bênção, assim como a gente também toda hora está sendo lembrado por algum amigo, amiga, você também nos inspira aqui. Então, é isso. Desejo do nosso coração também. Então, e na próxima, a gente quer ver o brasão da família estampado numa camiseta da família Mota. Não tem mais esse desenho. Tem que atualizar então, aí. Já é Na época não tinha IA, não tinha digital, não tinha celular. Lição de casa. E muito provavelmente esse brasão foi feito num guardanapo de restaurante. E eu também tenho que fazer isso agora. Minha esposa tá ali e eu acho que ela vai gostar dessa ideia também. A gente, obrigado e isso foi mais um Family Cast. E que você possa continuar curtindo. Se você não ouviu os outros episódios, aproveite, gaste a sua ida.